Audiolivro Os Ungidos, Profetas e Reis, na linguagem de hoje. Capítulo 33. O livro da lei é descoberto. As mensagens dos profetas a respeito da escravidão em Babilônia foram muito importantes para preparar o caminho para uma reforma no 18º ano do reinado de Josias. Esse movimento de reforma aconteceu de maneira totalmente inesperada, graças à descoberta de trechos dos escritos sagrados, que foram tirados do seu devido lugar e que ficaram perdidos por muitos anos. Mais ou menos um século antes, durante a primeira celebração da Páscoa organizada por Ezequias, o livro da lei tinha sido lido em público. O reinado de Ezequias havia sido bem-sucedido, porque o rei e o povo decidiram obedecer às leis registradas no livro da aliança, uma parte de Deuteronômio. No entanto, durante o reinado de Manassés, a cópia do livro da lei que estava no templo havia sido perdida. Ilquias, o sumo sacerdote, encontrou no templo o manuscrito, e muito tempo havia se perdido enquanto o edifício passava por reformas. Ele entregou o precioso livro a Safã, um escriba instruído, e o levou ao rei com a história da sua descoberta. Josias ficou profundamente impressionado ao ouvir pela primeira vez as advertências registradas naquele antigo manuscrito. Ele não fazia ideia de quantas vezes Israel tinha sido aconselhado a escolher o caminho da vida para que se tornasse uma bênção para todas as nações. Ver Deuteronômio 31, versículo 6. O livro, por diversas vezes, deixava claro que Deus estava disposto a salvar os que confiassem totalmente nele. Assim como ele havia agido para livrar o povo da escravidão no Egito, agiria também de forma poderosa para colocá-los à frente das nações da terra. Ao ouvir as palavras inspiradas, o rei reconheceu que as descrições registradas no livro lembravam muito a situação de seu reino. Nessas descrições proféticas de afastamento de Deus, ele ficou assustado ao encontrar afirmações claras de que o dia do juízo estava para chegar e que não haveria remédio. Não havia espaço para dúvidas ou interpretações equivocadas. No fim do livro, referindo-se aos acontecimentos futuros, Moisés declarou: Israel abandonou o Deus que o fez e rejeitou a rocha, que é o seu Salvador. Sacrificaram a demônios, que não são deuses. Vocês abandonaram a rocha, que os gerou. Vocês se esqueceram do Deus que os fez nascer. O Senhor viu isso e os rejeitou, porque foi provocado pelos seus filhos e suas filhas. Esconderei o meu rosto deles, disse, e verei qual o fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Como poderia um só homem perseguir 1000, ou dois porem em fuga 10.000, a não ser que a sua rocha os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse abandonado? A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Deuteronômio 32, versículos 15 a 20, versículos 30 e 35. O jovem Josias faz tudo o que pode. Ao ler as profecias a respeito do breve juízo, o rei Josias tremeu diante do futuro. Os pecados de Judá tinham sido muito grandes. Qual seria o resultado de sua contínua apostasia? No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele se consagrou inteiramente ao serviço de Deus. Com a idade de 20 anos, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubados os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido o sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Segundo Crônicas 34, versículos 3 a 5. Os esforços do jovem rei para colocar em prática a reforma
não se limitaram apenas ao seu reino, mas ele também procurou atingir as partes da Palestina anteriormente ocupadas pelas 10 tribos de Israel, onde se encontrava apenas um fraco remanescente. Diz o relato que ele fez o mesmo nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Versículo 6. Josias não parou até passar de um extremo a outro dessa região de lares destruídos. Ele derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduziu-os a pó e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. Versículo 7. Como rei, Josias tinha feito o seu melhor para exaltar a santa lei de Deus. E, então, enquanto ouvia o escriba Safã ler para ele o livro da lei, reconheceu naqueles escritos um poderoso aliado na obra de reforma que ele tanto desejava realizar. Decidiu fazer tudo o que estivesse em seu poder para que o povo aprendesse os ensinos daquele livro e levá-los, se possível, a reverenciar e amar a lei do céu. O rei consulta a profetisa do Senhor. Mas seria possível colocar em prática a reforma de que tanto precisavam? Israel tinha praticamente atingido o fim da paciência divina. Com o coração apertado pela tristeza e desânimo, Josias se curvou perante Deus, em agonia de espírito, suplicando perdão pelos pecados de uma nação rebelde. Nessa época, a profetisa Hulda morava perto do templo. O rei decidiu perguntar ao Senhor, por meio dessa mensageira, se havia alguma coisa que ele poderia fazer para salvar o rebelde Judá, que estava à beira da destruição. Josias tinha grande respeito pela profetisa, assim escolheu os líderes do reino para atuarem como seus mensageiros. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. Segundo Reis 22, versículo 13. Por intermédio de Hulda, o Senhor enviou a Josias a resposta de que não havia nada que ele pudesse fazer para evitar a destruição de Jerusalém. O povo não escaparia do castigo. O mal praticado por tantos anos tinha amortecido os sentidos do povo de tal maneira que, se os juízos não viessem, logo voltariam a praticar os mesmos pecados. Digam ao homem que os enviou a mim, declarou a profetisa. Assim diz o Senhor, eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Versículos 15 a 17. Mas porque o rei tinha humilhado seu coração diante de Deus, ele recebeu esta mensagem também. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor, ao ouvir o que falei contra este lugar e contra seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Versículos 19 e 20. O rei deveria deixar com Deus os acontecimentos futuros, mas o Senhor não deixou de dar a oportunidade para o arrependimento e reforma, e Josias decidiu fazer tudo o que estivesse em seu poder para colocar decididas reformas em prática. Ele imediatamente convocou uma grande reunião, para a qual todos os anciãos, juízes e o povo, em geral, foram convidados a participar. Nessa grande reunião, o próprio rei leu em voz alta as palavras do livro da aliança, que havia sido encontrado no templo do Senhor, segundo Reis 23, versículo 2. O rei se sentiu profundamente comovido ao ler o livro e apresentou sua mensagem com toda a emoção de um coração entristecido. Os ouvintes foram profundamente tocados. A força do sentimento revelada no rosto do rei, a seriedade da própria mensagem, a advertência dos juízos prestes a cair. Tudo isso causou grande efeito no coração do povo. Muitos decidiram se unir ao rei em busca do perdão. Josias propôs, então,
que os líderes se unissem ao povo em uma solene aliança com Deus para juntos fazerem importantes mudanças. A resposta foi muito melhor do que o rei poderia imaginar. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Versículo 3. Eles tinham por tanto tempo seguido o costume das nações vizinhas de se curvar perante os ídolos que parecia quase impossível ao poder humano remover cada traço desse mal. Mas Josias não desistiu de se dedicar para purificar o reino. Ver versículos 23 e 24. A profecia se cumpre. Séculos antes, em ousado desafio a Deus, Jeroboão havia construído um altar idólatra em Betel. Durante a dedicação desse altar, um homem de Deus, vindo da Judéia, tinha aparecido de repente e clamado contra o altar, declarando: Ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui. Os ossos humanos serão queimados sobre você. 1 Reis 13, versículo 2. 3 séculos haviam se passado. Josias, o rei, se encontrava em Betel, onde estava esse antigo altar. A profecia anunciada tantos anos antes, na presença de Jeroboão, então se cumpriu literalmente. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário, ele os demoliu, queimou o santuário e o reduziu a pó. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas, segundo Reis 23, versículos 15 e 16. Na encosta sul do Olivete, de frente para o belo templo de Jeová, sobre o monte Moriá, Salomão havia colocado os altares e imagens para agradar as suas esposas idólatras. Ver 1 Reis 11, versículos 6 a 8. Por mais de 3 séculos, aquelas imagens imensas e deformadas permaneceram ali como testemunhas silenciosas da apostasia do rei mais sábio de Israel. Josias destruiu essas imagens também. O rei procurou fortalecer ainda mais a fé de Judá no Deus de seus pais, realizando uma grande festa de Páscoa, em harmonia com as instruções do livro da lei. Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta, segundo Reis 23, versículo 22. Mas nem mesmo o zelo de Josias foi capaz de redimir os pecados das gerações passadas. Nem a piedade dos seguidores do rei pôde realizar uma mudança de coração em muitos que insistentemente se recusavam a deixar a idolatria e se voltar para a adoração ao verdadeiro Deus. Josias continuou a reinar por mais de uma década após a celebração da Páscoa. Aos 39 anos, ele foi fatalmente ferido em uma batalha contra os exércitos do Egito. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados, e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, que se tornou uma tradição em Israel, segundo Crônicas 35, versículos 24 e 25. Aproximava-se rapidamente o tempo em que Jerusalém seria completamente destruída e os habitantes do reino seriam levados como escravos para a Babilônia. Lá aprenderiam as lições que se recusaram a aprender sob circunstâncias melhores. Querido ouvinte, que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações, canal O Bom da Bíblia, compartilhando a palavra de Deus.